Olá, gente. Agora falando sobre história para os terceiros anos, né? É, de novo, estamos aqui gravando o vídeo porque nós não podemos estar ao vivo nas aulas de história essa semana, por conta da nossa participação nos conselhos de classe, né? Então é o seguinte, eu vou aproveitar uma videoaula do Centro de Mídias para a gente já ir antecipando uma discussão que nós vamos fazer na próxima quinta-feira, né? Que fala sobre a crise de 29. Esse período também é chamado de período entre guerras, já que ele acontece exatamente entre o final da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial. Como vai ficar claro lá no vídeo da professora, né, que faz aula no Centro de Mídias, foi um período que também entrou para a história como sendo o dos anos felizes. Dos anos felizes para quem? Para os norte-americanos, né? Para o pessoal dos Estados Unidos. Porque nós já estudamos a Primeira Guerra, estudamos a Revolução Russa, né? E uma das conclusões que nós chegamos ao final da Primeira Guerra é de que o maior beneficiário desse conflito foram os Estados Unidos da América, que entraram no finalzinho da guerra, né? Ficaram todo um tempo produzindo, expandindo sua economia, vendendo para a Europa, que estava se destruindo, e vendendo para o resto do mundo. Então, quando a guerra acabou, os Estados Unidos já tinham se projetado como a grande potência do mundo capitalista, né? Então, assim, esse período aí que vai de 20 a 29 é chamado na história americana de os anos felizes, ok? Por quê? Porque foi um ano de muita riqueza. Claro que não era riqueza para todo mundo, riqueza para os empresários, para a classe média. O operário continuava em situação complicada, né? Não havia distribuição de renda assim. Mas, nesse período, por conta dessa riqueza para alguns, desenvolveu-se nos Estados Unidos o que ficou conhecido como o estilo de vida americano, o famoso American Way of Life. Né? Um estilo de vida baseado no consumismo. Tanto é que se dizia que feliz era quem podia ter determinadas coisas. Então a felicidade era medida pela capacidade de consumir. Então, era feliz quem tinha uma boa casa, os eletrodomésticos mais modernos, um carro na garagem, uma casa no campo, uma casa na praia, coisas do tipo, ok? Isso vai durar na história americana até 29, quando tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí eu quero chamar a atenção para duas coisas que não aparece uma explicação mais clara lá nessa aula, porque isso foi explicado antes, mas é bom a gente revisar para que vocês entendam, né, onde é que se encaixa aí a situação. A primeira é a diferença entre liberalismo econômico e intervencionismo estatal, porque são duas situações que vão se confrontar nesse período. Falando primeiro do liberalismo econômico. Isso é uma doutrina, né? Isso é uma teoria econômica desenvolvida tempos atrás pelo Adam Smith. E qual é a tese dele? De que a economia não precisa de regulação de governo, porque ela funciona seguindo leis próprias, a famosa lei da oferta e procura. Então, para o Adam Smith, se um produto está escasso no mercado, tem pouca oferta, o preço sobe. E isso dá uma lucratividade maior, estimulando os produtores a investir na produção daquele artigo. Então, quando a produção chega no mercado, você tem um equilíbrio. Então, você equilibra oferta e preço, tá? O contrário também vale. Se tem um produto que está com oferta excessiva, para se livrar do produto, o comerciante tem que fazer liquidação, tem que baixar o preço. Ora, se baixa o preço, né, diminui a margem de lucro e desestimula a produção. Então isso, segundo Adam Smith, também vai gerar equilíbrio. Hoje isso já foi testado e sabe-se que não funciona. Nenhuma economia de nenhum país consegue sobreviver dentro dessa ausência de regulação, tá? Porque formam-se os monopólios, os cartéis, os oligopólios. A primeira coisa que um produtor que se dá bem tenta fazer é comprar os outros, os concorrentes, para acabar com a concorrência.
Então você já joga a teoria aí por terra só por conta disso, ok? Então, esse tipo de pensamento é o que vigorava nos Estados Unidos e que vigorou até 29. Quando em 29, né, o presidente Roosevelt teve que se desdobrar para desenvolver um plano para recuperar a economia americana. E o que ele vai fazer? Intervencionismo estatal. Então, são esses dois lados que vocês devem entender aí. Liberalismo econômico de um lado, que defende a não intervenção do Estado na economia, e do outro lado é exatamente o intervencionismo, que era condenado nos Estados Unidos porque é o que acabou acontecendo na União Soviética. Lá, toda a produção era controlada pelo Estado, né? Então, você tem todos os meios de produção sob controle do Estado, toda a produção organizada pelo Estado e distribuída pelo Estado. É claro que não havia distribuição igualitária, né? A Revolução Russa já começou errada porque ela não conseguiu concretizar, né, um estado de igualdade jurídico e econômico dos cidadãos. A primeira coisa que os russos fizeram, né, foi acabar com os partidos de oposição e criar partido único. Então, o soviético, que era do Partido Comunista Russo, tinha uma condição, quem não era, outra. Tá? Então, desigualdade. E aí, então, você tem os dois lados, né? O liberalismo econômico versus o intervencionismo estatal. E o que aparece lá como solução para a crise de 29 nos Estados Unidos são medidas intervencionistas do Estado, né, comandado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. E a outra questão que eu acho fundamental e que está por trás da crise de 29 é funcionamento de bolsa de valores. Lá tem umas explicações, mas eu acho que requerem um pouco mais de exemplos, né, de mais informações para que vocês entendam melhor. Para você entender o que é bolsa de valores, né, você tem que entender a condição de dois tipos de empresa, a empresa limitada e a empresa SA. Limitada, tipo Coca-Cola Limitada, o que seria? Uma empresa que você vai lá no documento de constituição da empresa e está o nome do dono, os nomes dos donos são conhecidos, tá? Então, assim, sabe-se por antecedência quem é o dono da empresa. E do outro lado você tem a SA, a famosa sociedade anônima. Como é que uma empresa limitada vira sociedade anônima? Primeiro, qual a motivação para fazer isso? Então, imagine o seguinte, você tem uma empresa que está faturando bem, né, que tem assim todo um mercado a explorar, você quer ampliar a empresa, só que você não tem capital. Então, um dos recursos que você pode usar para levantar dinheiro, investir na empresa e aumentar a produção é exatamente abrindo o capital da empresa. Então, você contrata uma empresa de auditoria que vai fazer um levantamento de quanto vale a empresa. Imagina lá, 50 milhões de reais vale a empresa. Então, esta empresa vai transformar o valor dela em uma quantidade equivalente de ações. Então, para facilitar, 50 milhões de reais, 50 milhões de ações. Pelas regras do sistema de capital aberto, o que se consegue com a venda do primeiro lote de ações é obrigado a ser investido na empresa. Então, assim, e outra regra manda na empresa quem tiver a maior quantidade de ações. Então, se você abrir o capital de uma empresa, para você continuar dando as ordens lá, você tem que ter 51% das ações, tá? Então, o que vai acontecer? Se você é dono de uma empresa que vale 50 milhões de reais, e das quais foram feitas 50 milhões de ações, você terá que ficar com 26 milhões de ações. E só pode vender 24. E onde é que são vendidas essas ações? Na Bolsa de Valores. Então, imagine lá, cada ação foi vendida por R$1. Então, vai entrar na empresa 24 milhões de reais. A partir daí, esse dinheiro tem que ser reinvestido na própria empresa, tá bem? Outra questão fundamental. Quem se interessaria por comprar na Bolsa de Valores essas ações? São os investidores, são pessoas que têm conhecimento de funcionamento na Bolsa, né?
e decidem investir, né, esperando que esta empresa vá crescer, vá se enriquecer para valorizar as ações. Então vamos lá, nesse caso aí. Então imagine que alguém foi lá e comprou os 24 milhões de ações, né, entrou no caixa da empresa 24 milhões de reais. Esses 24 milhões foram investidos em compra de mais terreno, construção de prédios, de máquinas, matéria-prima, né, mais mão de obra. Então dobrou a capacidade de produção da empresa, dobrou o tamanho da empresa. Se antes ela valia 50 milhões, ela não vale mais só 50 milhões, porque ela dobrou. Então ela vale 100 milhões. Aquela ação que foi vendida por 1, não vale mais 1, agora vale 2. E é isso que quem compra ações espera, que a empresa valorize. Até aí, nada demais. Onde é que entra o problema? Quando começa na Bolsa de Valores a especulação. Como, por exemplo, um espertinho, um corretor, né, de ações espertinho, que convence um sujeito mais ingênuo a comprar a ação de uma empresa que não tem futuro, né? Então ele imagina que está fazendo um bom negócio, quando na verdade está perdendo dinheiro. Ou, o que mais acontece, a especulação de quem já é dono de uma ação, né, e é convencido por outro investidor a vender essa ação para ele. Então imagine lá, você foi o comprador daquela ação, que custava 1, agora vale 2, você está com esses 24 milhões de ações, aí chega um outro investidor e fala, olha, eu sei que você está com as ações daquela empresa, você não quer vender para mim? Eu sei que você pagou 1 e ela está valendo 2 agora, mas eu te pago 3. Então, acabou a relação entre valor da ação e valor da empresa, e isso é especulação, tá? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos foi muito isso, né? Como tinha muita gente investindo na bolsa, as ações fugiram completamente do controle e da relação de preço da ação com o valor da empresa, tá? Então, isso aí vai acabar gerando uma crise nos Estados Unidos que vai atingir o mundo inteiro. E, para deixar muito claro, a crise de 29 não foi uma crise de escassez, foi uma crise de excesso, de superprodução. Então, os norte-americanos produziam, especialmente produtos industrializados, numa quantidade muito maior do que eles podiam absorver e o mundo podia absorver, tá? E aí, então, isso vai acabar provocando a quebra de empresas, bancos, né? E a coisa se desorganiza toda, ok? Então, assim, eu vou deixar, então, esse vídeo postado lá no nosso Google Sala de Aula. Vou postar a videoaula do Centro de Mídias e vou deixar um espaço aberto lá na atividade, só para vocês fazerem comentários, tá? Não é atividade, eu só quero que vocês registrem lá o que vocês não entenderam, que vocês gostariam de mais explicação, curiosidade, algum tipo de manifestação por parte de vocês. Que aí na próxima quinta-feira eu vou chamá-los aqui, espero que estejam todos conectados, para a gente fazer uma discussão, né, e esclarecer mais coisas a respeito da crise de 29, ok? E ela é fundamental porque daí vem o nazismo, o fascismo e a Segunda Guerra, ok? Um abração a todos.